Olá meu irmão, olá minha irmã, este é o canal Palavra de Vida e eu sou o presbítero Adalto. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco da Palavra de Deus e fazermos a nossa oração do dia. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe este vídeo, ative o sininho e vamos participar e fortalecer o elo da maior corrente de oração já vista. Olá meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos discorrer sobre o que está em 1 Samuel 17. E o texto é bem conhecido, fala sobre Davi e Golias. Mas quero abordar com vocês um aspecto diferente de todos esses que todos nós já ouvimos até hoje. Esse contexto ele fala o seguinte, que o povo israelita tinha à sua frente os filisteus, e representado por um exército inimigo, naturalmente. Esse momento histórico foi a deflagração por Saul de uma guerra entre ambos. Era comum, naquela época, vocês observem no versículo 9, o enfrentamento isolado de um guerreiro contra o outro oponente, e o resultado seria o povo derrotado tornar-se escravo do vencedor. Então, os israelitas eles tinham junto a si nada menos do que o próprio rei Saul. Então imagine só, estando um próprio rei à frente da tropa, isso denotava que o rei tinha confiança que aquela tropa iria vencer o inimigo. Ora, você acha que se fosse diferente, ele ia lá para frente de batalha? Eu acho que ele não se arriscaria. A mera presença humana de alguém importante a nosso lado não nos garante a vitória sobre os nossos problemas, nossas lutas. Quantas são as dificuldades que nos surgem e nós, apenas por estarmos perto de alguém influente, conhecemos alguém influente, algum poderoso, pensamos que tudo nos irá bem. Maldito o homem que confia no homem, está em Jeremias 17. Devemos depositar nossa confiança em Deus, sejam quais forem as circunstâncias. Ao versículo 4, ele fala que o vale de Elá escondia o tamanho do que aguardava os israelitas, porque os filisteus estavam de um lado e os israelitas do outro, no meio o vale de Elá. Quando nós não enfrentamos os nossos problemas, eles é que nos enfrentam. Haja vista o próprio Golias, ele afrontou Israel. Se Israel não foi enfrentar os israelitas se Israel não foi enfrentar, os filisteus, por meio de Golias, enfrentaram a eles. E nossas lutas, elas não devem ser subestimadas, nem ignoradas, nem postas um pouco mais longe. Nós devemos nos aproximar delas a fim de conhecer sua dimensão, suas naturezas e características. Conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes serás vitorioso. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que abordar o nosso problema de frente. E temos 3 tipos de decisões que coexistem com a nossa existência enquanto estamos aqui na Terra. Uma, são decisões que são de nossa escolha, sem a interferência de Deus. Por exemplo, se desejo ou não buscar o envolvimento com o Espírito Santo, se desejo ou não ser pastor, se desejo ou não andar nos caminhos de Jesus, a escolha é tua. Ele pode até te dar uma luz, mas ele não vai interferir nisso aí. As outras decisões que tomamos, mas se nós nos dispusermos a pedir auxílio a Deus, Ele nos norteará. Como é o caso, por exemplo, de escolhermos uma pessoa para nos casar. E existem decisões que, embora estejam ao nosso alcance, elas devem estar totalmente na vontade de Deus. Como decisões, por exemplo, se eu deixo meu trabalho secular para dedicar-me inteiramente a serviço de Deus. E quando eu falo isso, num sentido abrangente. E temos outras decisões que nem devemos ousar tomar.
sem que Deus mova sua mão. Por exemplo, quando queremos que Deus transforme a vida de alguém que está próximo de nós, mas às vezes nem nós nos damos contas que sequer conseguimos ver a grande pedra que precisa ser removida em nossa vida. Lembra-se de João 11, a ressurreição de Lázaro? Jesus falou: remova a pedra primeiro, para depois eu fazer o milagre. Já o versículo 5, 6 e 7 desse mesmo texto, e no mundo do direito, mundo jurídico, se conhece o jargão, o acessório segue o principal. As adversidades que nos são apresentadas, elas nunca surgem desacompanhadas. Para cada uma luta que surge para a gente, cada uma luta principal, certamente nós teremos uma luta secundária. A exemplo, nós temos que, se um homem casado tem um envolvimento fora do matrimônio, o problema principal é esse envolvimento, é o adultério. Entretanto, a violação dessa regra, ela traz no seu âmago outros problemas, tais como uma concepção fora do leito, a possibilidade de contração de moléstias sexualmente transmissíveis, a mentira que adentra no meio do relacionamento originário, entre outras consequências deste pecado principal, mas que devem ser vistas com igual importância. O pecado principal sempre traz pecados acessórios. Um abismo puxa o outro. Assim, para nós enfrentarmos o inimigo e suas artimanhas, nós devemos estar cientes de que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Está em Efésios 6. Versículo 9 e 10. Golias grita de modo arrogante para com os israelitas. E no 1 Samuel 1 a 8, vai falando que quem deveria encorajar a Davi foi o que lhe aprontou a fraqueza. Saul desestimulou ele a lutar contra o gigante. Ora, muitas vezes quem nos desanima são os que deveriam nos incentivar a lutar. Então, meu querido e minha querida, às vezes nossas angústias, súplicas e tudo quanto deve ser de conhecimento de Deus, nem sempre devemos lançar aos quatro ventos, mas sim adentrar em nosso quarto e em secreto seremos recompensados. Veja que está em Mateus 6,6. Versículo 45 do mesmo texto. Nós devemos saber que viver é fácil, mas conviver é difícil. Nunca devemos retribuir mal por mal, mas utilizar as defesas que Deus nos dá, pois quem afronta os filhos do Altíssimo afronta o próprio Deus. Está em Mateus 18. Os gigantes que a nós se apresentam não são para nossa derrota, mas para engrandecer o poder de Deus em nossa vida. E talvez você que por acaso parou para ouvir essas palavras e tem seus questionamentos, e eu te pergunto, qual é a dor que mais dói? Quando você precisa de ajuda, primeiramente procura Deus ou procura o amigo, influente que está ao teu lado? Eu vou te perguntar, qual é a dor que mais dói? Quando você precisa de ajuda, primeiramente você procura Deus ou procura um amigo influente que está ao teu lado? Você sabe que tem lutas, mas as tem enfrentado ou as deixa a uma distância que fica ignorada? Você tem sabido tomar decisões a teu respeito? Qual é o teu gigante que te atormenta nesta hora? Eu queria orar com você. Existem problemas que a gente tem que levar direto para Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Querido Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. Te pedimos, Senhor, que Tu venha nos ajudar, que Tu venha, Senhor, nos dar discernimento, nos venha, Senhor, nos orientar. São tantos os gigantes, meu Pai, tantas as lutas, mas precisamos de Ti. Não somos nada e não somos ninguém. E a cada vez, Senhor, pensamos que conhecemos o nosso inimigo e não conhecemos. E se nós não o conhecemos, meu Deus, a nossa derrota, ela é quase certa.
Então, meu Deus, meu Pai, meu Rei, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, eu entrego a vida do meu irmão, da minha irmã, para que Tu venha, Senhor, dar o discernimento, a orientação, e venha, Senhor, ajudá-lo em suas dificuldades, meu Pai. Eu entrego a vida, os caminhos, a família, o lar e tudo aquilo que precisa ser entregue em Tuas mãos, Senhor. Vença, Senhor, esse gigante que ele não consegue enxergar as armas para combater. Assim é o que nós pedimos, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.